nós vamos, eu vou aqui fazer algumas colocações que refletem aquilo que a gente conseguiu acumular de informação, de levantamentos, nesses 19 dias de intervenção federal. A intervenção federal começou no dia 8, hoje é dia 27. Eu até na vinda para cá, eu estava fazendo a conta dos dias e foram tão intensos que eu achei que tinha muito mais tempo. Mas foram apenas 19 dias. Então aqui não é um ponto de chegada, mas aqui é um ponto de partida. São relatos e informações que a gente conseguiu, preliminares que a gente conseguiu colher, e que daqui para frente o doutor Sandro Avelar, os inquéritos abertos, e tanto na Polícia Militar, os IPMs, quanto na Polícia Federal, o inquérito no Supremo Tribunal, tudo isso vai dar, todas essas investigações vão prosseguir, principalmente na individualização das condutas, que é o mais importante, para apurar tudo aquilo que aconteceu, os fatos lamentáveis e inaceitáveis do dia 8 de janeiro. Eu também quero registrar nesse início que logo após essa coletiva a gente vai enviar eletronicamente para o Ministério da Justiça, para o ministro Alexandre de Moraes, para o Ministério Público, para todas as instituições, uma cópia desse relatório, e a gente vai disponibilizar o relatório também no site do Ministério da Justiça, com todos os anexos, todos os documentos que compõem esse relatório, para que a imprensa, um vídeo também, para que a imprensa possa, um vídeo da Secretaria de Segurança Pública, das câmaras de monitoramento do dia 8, para que a imprensa possa ter acesso a todos os documentos e a todas as informações. Eu queria pontuar algumas questões que estão no relatório, que todos os senhores vão ter acesso. A primeira questão é a centralidade do acampamento que foi montado em frente ao QG do Exército, logo após, nos dias seguintes ao resultado da eleição, a centralidade nele em tudo aquilo que aconteceu, que culminou no dia 8. Isso fica claro e evidente, porque todas as ocorrências, todos os atos, as manifestações, os atos de vandalismo que aconteceram na capital federal, eles tiveram a sua organização, o seu planejamento, o seu ponto de apoio naquele acampamento que virou um centro de construção de planos contra a democracia brasileira. É importante registrar a natureza daquele acampamento, e está documentado. Para vocês terem uma ideia, a nossa polícia registrou 73 ocorrências policiais no acampamento nesses pouco mais de 2 meses que ele funcionou. Ocorrências policiais de roubo, furto, no relatório está tão descrito e detalhado as ocorrências policiais. Então foi um ambiente também onde circularam criminosos. Isso é comprovado pelas ocorrências policiais. E todos os eventos, o evento do dia 12 de dezembro, da diplomação, a tentativa de explosão de bomba, a tentativa de bloqueio do aeroporto, todos os eventos, eles passam de uma forma ou de outra pelo acampamento, por aquele acampamento. Um acampamento criminoso que perturbou a ordem pública no Distrito Federal durante esses pouco mais de 2 meses.
É importante registrar que não era um acampamento comum, os senhores também verão no relatório, porque acampamento não tem cozinha montada, não tem infraestrutura como tinha de banheiros químicos, geradores. Você tinha toda uma estrutura montada numa verdadeira minicidade golpista, terrorista, montada em frente ao QG do Exército. No relatório a gente tem fotos, inclusive, que demonstram a evolução da montagem desse acampamento ao longo, logo após as eleições e até o fatídico dia 9 de janeiro, quando ele é desmontado. Então eu acho que isso é muito importante. No relatório também está consignado, e é importante registrar, que foram a nossa polícia, as nossas polícias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, em conjunto, tentaram fazer incursões no acampamento para coibir o comércio ilegal, para desmontar. Inclusive houve a mobilização de homens para essas operações. São operações registradas e são operações que foram canceladas na véspera por ponderações feitas pelo Exército Brasileiro, pelo Comando Militar do Planalto. Então, houve a tentativa das polícias do Distrito Federal de tentar agir, mas elas não tiveram êxito nessa tentativa de coibir ou desmontar esse acampamento. Então, o primeiro registro, e está no relatório, que eu acho que é importante fazer, é que o que aconteceu no dia 8, ele é fruto de uma escalada de eventos que começam logo após o resultado das eleições e a vitória do presidente Lula. Esses eventos, eles vão e voltam, tem momentos de pico, tem momentos, nós chegamos a ter no acampamento um momento com 300 veículos lá dentro, caminhões, e aí no relatório também tem inclusive os estados de onde vieram esses caminhões, que mostram um pouco a geografia da mobilização no Brasil, de onde vieram essas mobilizações. Isso está no relatório também, os estados de onde vieram. Então acho que o primeiro fato é esse. O ocorrido no dia 8, ele é produto de uma escalada, sucessivos eventos que culminam no dia 8. É fato também, acho que a imprensa já andou noticiando, que logo após a posse há reduz o acampamento. Aí as investigações vão dizer se isso foi uma tática para despistar ou o que foi, mas a verdade é que no dia seguinte à posse, o acampamento sofre um processo de desmobilização, mas quando chega no dia 6 e 7 ele explode novamente e chega a ter ali em torno de concentrações em torno de 4.000 pessoas no acampamento no dia 7. Então, e é importante registrar também que em todos esses eventos, todos os distúrbios no Distrito Federal durante esses períodos, esses elementos saíam do acampamento, praticavam atos e depois regressavam para dentro do setor militar urbano. Então, isso também é importante registrar a centralidade daquele acampamento em todos os atos criminosos praticados no Distrito Federal ao longo dos meses de novembro, dezembro e que culminaram no dia 8. A segunda questão, que eu acho importante registrar, e está no anexo do relatório, é que houve informação sobre o que aconteceria no dia 8. Há um relatório da Secretaria de Segurança Pública, do dia 6, onde no relatório está escrito textualmente, esse relatório foi entregue
no gabinete do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ainda no próprio dia 6, o senhor Anderson Torres, então secretário, informando nesse relatório da inteligência. O relatório vai estar disponível também como anexo na internet, onde dizia que a tomada do poder, a manifestação que era convocada como tomada do poder, previa, inclusive existia ameaça concreta de invasão aos prédios públicos. E ali está descrito tudo aquilo que poderia acontecer. Então, uma outra questão que é importante afirmar, e está documentado isso, tem um anexo, não faltou informação. Na sexta-feira, o gabinete do secretário recebeu a informação sobre há também uma memória de uma reunião realizada no próprio dia 6 pela manhã, mas ali aparece também, mas não aparece, ainda existia uma certa insegurança, mas não com a contundência do que está no relatório que é emitido pela inteligência no dia 6, se eu não me engano, às 17 horas. Então, essa é uma outra coisa que é importante. A outra coisa que é importante é que houve um plano de ações integradas, que é a praxe da Secretaria, no que diz respeito a eventos onde você organiza e estabelece diretrizes para o dia. O plano de ações integradas houve e foi, inclusive, aprovado pelo então secretário. Isso também está documentado em anexos. Esse plano, na verdade, são diretrizes. E essas diretrizes, elas devem gerar nas unidades um desdobramento operacional, que são os planos operacionais para os eventos maiores ou ordens de serviço. No caso, estou citando no caso especificamente de quem faz o policiamento ostensivo, que é a Polícia Militar. No evento do dia 8, isso não aconteceu. Não há plano operacional e nem há ordem de serviço. De forma que não é possível, não há um registro de quantos homens iriam a campo. O que houve apenas foi um repasse burocrático do ofício recebido para algumas unidades pelo Departamento de Operações, e isso é central, porque quem faz esse planejamento é o Departamento de Operações, o DOP, da Polícia Militar. O então comandante, o chefe em exercício do DOP, o coronel Paulo José, ele encaminha burocraticamente esse memorando para algumas unidades. Chama a atenção, então, essas duas questões. Primeiro, não houve plano operacional e não houve sequer ordem de serviço. Apenas o memorando encaminhado, e esse memorando não acionou, inclusive, batalhões, nem chegou a batalhões importantes, como o batalhão, o BP Cães, o BAVOP, o RPMON e até mesmo o BOP. Esses não foram sequer acionados. Então, há uma falha operacional. Por quê? Porque o relatório de inteligência que existe, ele não gera o desdobramento operacional adequado, que seria um plano operacional ou uma ordem de serviço com um plano detalhado. Quando a gente olha para o dia 1º, a gente vê uma diferença grande do que foi feito no dia 1º para o comportamento adotado no dia 8. Então, a falha operacional, a ausência de planejamento, que nós recebemos posteriormente da Polícia Militar, isso também é documento e está como anexo, que existiam 555 homens mobilizados naquele dia para a área central e esplanada, numa rotina ordinária da Polícia Militar. A gente também vai disponibilizar no anexo um vídeo com as câmeras da Secretaria de Segurança,
onde os senhores vão poder visualmente constatar no vídeo que nós não tínhamos metade disso na esplanada. A impressão que dá no vídeo é que nós não tínhamos 150 homens na esplanada naquele dia. Um efetivo que não guarda correspondência com o alerta de inteligência da sexta-feira do dia 6. E nisso aí o DOP, o Departamento de Operações da Polícia Militar, é uma peça central, porque não desdobrou isso em plano operacional, em ordem de serviço, e nem comandou a mobilização condizente com a informação que existia. Uma outra questão que chama atenção, e também isso está registrado no relatório, é que a manifestação ela saiu do acampamento por volta de 13 horas do dia 8. Alguns minutos a mais, a menos, por volta de 13 horas. Ao longo do caminho, há registro de apreensões, né, feitas pela polícia, de pessoas com máscaras, com bola de gude, com elementos que já manifestavam a intenção, com utensílios, com aparato que já manifestava a intenção de uma ação mais violenta. A quebra da linha de contenção na altura da Alameda das Bandeiras, ali na Alameda das Bandeiras, na altura não, na Alameda, ali na Avenida das Bandeiras, se dá por volta de 14h43, o que demonstra que entre as 13 horas, a saída da manifestação, e até a chegada na linha de contenção, que foi quebrada, nós tivemos algo em torno de 1h40, tempo suficiente para que fosse acionado efetivo, fosse acionado tropas para dar suporte à linha, uma vez que estava ficando clara a intenção dos manifestantes. O acionamento se dá somente às 15 horas e quando algumas tropas chegam na esplanada, os três poderes já estavam invadidos. É importante registrar que nós tínhamos também na linha de contenção alunos do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, na linha de contenção, uma linha de contenção também não condizente operacionalmente com o alarme, com a informação que existia. O padrão são a gente ter gradis duplos, amarrados, enfim, juntos, como a gente já teve no dia 11. No dia a gente tinha gradis simples e com uma distância muito grande, sendo que a segunda linha sequer eles estavam interligados. No vídeo também é bastante impressionante que você vê ali a presença de uma ação organizada, de uma ação profissional, porque você vê, a gente tem pessoas com rádios, comunicadores, e é impressionante como, num dado momento, todos se levantam ao mesmo tempo, puxam a primeira linha de gradis, que ela cai de ponta a ponta puxada. No vídeo isso fica claro, quer dizer, não é uma coisa que uma pessoa puxou um gradil, o outro puxou, há um movimento coordenado. Então isso chama muita atenção. Existiu ali gradis colocados de forma inadequada, que não foram condizentes com aquilo que estava, com as informações que existiam. A gente tinha, sem a proteção adequada, sem o exoesqueleto e outras proteções adequadas, alunos do curso de formação ali da Polícia Militar na linha, com gradil sem a proteção adequada, com gradil colocado de forma frágil. Então isso ali facilitou muito com que a linha fosse quebrada. E ainda mais enfrentando, os relatos que enfrentaram pessoas que
enfrentaram, já estavam organizadas para enfrentar a linha, né? Arrancaram, derrubaram o gradil. Ontem eu vi relatos até tarde, de que os manifestantes já chegaram determinados a derrubar e marchar sobre a linha. Então, essas questões operacionais também são muito importantes, porque todas elas corroboram na questão da ausência de um planejamento adequado em consonância com a informação que existia. Uma outra questão que eu acho importante consignar é a questão relativa, e por isso também a gente... antes disso, é importante registrar que nós tínhamos uma grande parte dos comandantes dos batalhões mais importantes de férias no dia 8. Então, no primeiro CPR, nós tínhamos 5 comandantes de batalhões de férias, o comandante do segundo CPR de férias, o comandante do CPME de férias, o comandante do choque de férias e o chefe do departamento de operações solicitou e foi concedido a dispensa, uma dispensa recompensa para ele na semana do dia 8. Então nós tínhamos aqui 5, 6, 7, 8, 9 pessoas do comando que não estavam, 9 líderes, comandantes, coronéis que não estavam em atuação no dia 8, estavam todos de férias. Então essa é uma outra questão também importante que pode ter tido impacto sobre os eventos que ocorreram no dia 8. Uma outra coisa que a gente constatou também com imagens é que o comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto, esteve desde o início da manhã no campo de operações, atuou no campo de operações, tentou defender as linhas, tentou defender o Congresso Nacional, depois atuou no STF apesar do esforço individual dele, apesar das tentativas dele de mobilizar as tropas e outros batalhões, os apelos e as ordens dele não foram atendidas. E aí eu quero aqui abrir um parêntese para registrar a importância do poder público ser o primeiro a zelar pela questão da hierarquia e da disciplina nas nossas forças militares. Não é quando a gente tem na Polícia Militar, que é uma estrutura com a cultura da hierarquia e disciplina, cada político indicando um comandante, um subcomandante, um chefe de batalhão, a gente tem muita dificuldade de manter a hierarquia e a disciplina. Então, se existe problema de hierarquia e disciplina nas forças militares, quem tem que zelar primeiro pela hierarquia e disciplina é o poder público, que não pode politizar indicações nas forças de segurança. Porque na hora que a polícia é politizada pelo poder público, quem assume o comando tem a sua capacidade de comandar seriamente atingida. Então, aqui não vai nenhum julgamento, volto a dizer, aqui é registro de fato. O comandante esteve em campo, atuou individualmente, mas perdeu o comando e a capacidade de comando das tropas ao longo do dia 8. Fez apelos que foram ignorados e que não foram atendidos.
o julgamento e o desdobramento disso, há inquérito no STF, há uma apuração na Corregedoria da Polícia Militar, que vai apurar a conduta não só do comandante, mas de todos os subcomandantes também nessa questão. Ainda nessa questão, nós exoneramos 6 coronéis que estavam em posições de comando no dia 8, e há 6 inquéritos policiais militares abertos nesse momento para apurar tudo aquilo que aconteceu, e eu tenho plena confiança na Corregedoria de Polícia da Polícia Militar, do Coronel Siqueira, do Coronel Valtênio, que ele tem um nome diferente, eu sempre esqueço, mas são 2 coronéis que eu aprendi a conhecer, que eu conheci e aprendi a respeitar muito ao longo desses 19 dias, e tenho plena confiança no trabalho da Corregedoria da Polícia Militar. São 6 inquéritos abertos, um deles apenas para apurar a conduta dos comandantes, para avaliar a conduta de cada um, o segmento da linha de hierarquia e de disciplina, e a condução de cada um. É importante registrar também que a gente, ao longo desse período, fez exonerações na Secretaria de Segurança Pública, exonerou todo mundo que tinha sido nomeada pelo senhor Anderson Torres, e a gente, a partir de uma referência técnica da operação exitosa do dia 1º, retornou com a equipe do dia 1º do então secretário, que trabalhava com o então secretário Júlio Danilo. Eu digo trabalhava, que não era dele, mas que trabalhava com ele, porque são todos profissionais qualificados, profissionais de carreira, delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, homens do corpo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, homens que servem ao Estado, não servem aos governos, e que estavam, portanto, retornaram e que me auxiliaram muito na construção, na identificação dos documentos que todos os senhores vão ter acesso. E fica claro também o impacto da posse do senhor Anderson Torres no dia 2, da instabilidade que ele gerou na secretaria com as exonerações, com as trocas, que logo depois ele viaja, recebe um relatório o gabinete recebe um relatório de inteligência, e esse relatório não tem nenhum desdobramento. A questão aqui não é só uma questão burocrática, porque a gente pode, às vezes, pegar burocraticamente os organogramas, a linha de responsabilidade formal, mas a questão aqui é de liderança, de comando sobre o processo, que o gestor público que lidera a organização deve ter. No dia 11, que era um dia sensível, quem foi acompanhar no campo a montagem da operação, eu fui pessoalmente, acompanhado do Coronel Klepter, da Coronel Mônica, o tempo inteiro em sintonia com o delegado Robson. Então, isso é comando e responsabilidade. É tudo aquilo que faltou no dia 8. Na melhor das hipóteses, faltou comando e responsabilidade. E a Justiça está apurando. Esse conjunto de coincidências podem caracterizar algo muito pior do que a ausência de comando e responsabilidade. Por fim, 2 questões. O capítulo relacionado ao vídeo que foi divulgado com as imagens do STF. Foi aberto um inquérito policial militar específico para apurar aquele evento no STF. Ali a gente tem uma sucessão de problemas,
desde um planejamento operacional inexistente, que coloca um número de homens insuficiente, até a postura passiva, também inaceitável diante de uma grave ameaça à República, e até uma movimentação operacional inadequada, quando há um recuo para uma área mais aberta, quando a boa prática ensina que você concentra em locais de, como ali na N1, que era um local chave. Na hora que você recua e abre, você amplia a sua área de confronto e a possibilidade de você conseguir conter. Então tem uma série de questões que estão sendo analisadas. Foi aberto um IPM específico para analisar isso. Houve também um clamor em torno daquela viatura branca que chega, naquele momento, dá um comando e saem 4 carros do choque leve com eles, né? Aquela imagem ficou muito forte do carro branco que chega, como se fosse ali, como se eles estivessem saindo ali para liberar a entrada do STF. Nós ouvimos o major, que é o major que dá aquele comando, e ele relata que recebeu um comando naquele momento para auxiliar o comandante Fábio Augusto no Congresso Nacional, que tinha acabado de ser invadido. Ele diz que eles dão a volta ali por trás e vão ao Congresso Nacional. Nós também verificamos as imagens, e as imagens confirmam o que ele diz. Então o major, ele sai, ele faz todo o circuito, as imagens confirmam, e ele chega no Congresso Nacional com aquelas 4 viaturas, e as 4 viaturas saem, formam a linha do choque e entram no Congresso Nacional. Isso resolve a questão? Claro que não. Ainda há muitas questões em aberto, né? Como, por exemplo, por que foi dada essa ordem que deixou ali o Supremo desguarnecido, mas isso é um processo de investigação que está em curso. O que a gente tem até esse momento é isso. A gente ouviu o major. O que está claro é que não houve evasão do campo. Isso tem imagem que prova que ele sai dali e vai para o Congresso Nacional e entra com choque no Congresso Nacional. Então não houve evasão. Se o movimento foi correto, se não foi, o que motivou esse movimento, o IPM está aberto para apurar essa movimentação até o final. Por fim, 2 questões. Primeiro, o relato, no relatório a gente tem também um breve relato do que aconteceu no dia 8, quando eu assumi a missão que me foi dada pelo presidente Lula, onde eu relato brevemente os principais passos operacionais daquele dia, quando o nosso desafio central foi andar com a nossa linha para tentar, o mais rápido possível, esvaziar a esplanada e efetuar o maior número de prisões possíveis. Não foi simples andar, porque existia uma postura de linha defensiva, era o inicial, a gente lutou para mudar isso, e a gente foi assim efetuamos algumas prisões naquele dia ali, na altura da rodoviária, continuamos subindo, já chovendo, a Coronel Mônica me deu um agasalho do Corpo de Bombeiros, e continuamos subindo até o setor militar urbano, quando então o comandante militar do Planalto, o general Dutra, ponderou que seria mais adequado, para evitar qualquer tipo de conflito à noite, entrar na manhã do dia seguinte. Esse relato também está no relatório. De forma que essas são as questões centrais. Tudo isso que eu pontuei está documentado nos anexos, tem documentos oficiais,
e também através de imagens que nós vamos disponibilizar para todos os senhores. Por fim, eu só quero dizer que eu tenho a absoluta confiança e o compromisso público do Dr. Sandro Avelar de que a intervenção se encerra no dia 31, na próxima terça-feira, mas o compromisso do Dr. Sandro Avelar é continuar com as investigações, continuar com o trabalho da Polícia Civil, que tem feito um belíssimo trabalho de apoio também à Polícia Federal, continuar com o trabalho, apoiando o trabalho da Corregedoria da Polícia Militar, apoiar o trabalho também do Corpo de Bombeiros, que vai abrir também, não abriu ainda por uma questão burocrática de nomeação, mas que vai abrir nessa semana um inquérito na Corregedoria também para apurar eventuais abusos de homens do Corpo de Bombeiros. Então, o doutor, tenho plena confiança que o secretário Sandro Avelar vai dar continuidade a esse trabalho que foi desenvolvido até aqui, nesses 19 dias. Em 19 dias, a gente não consegue ter respostas para tudo, até porque são processos e tem toda a garantia legal, né, do Estado Democrático de Direito. Você precisa ouvir as pessoas, ouvir os contraditórios, então tudo isso está em curso, mas sob a liderança do Dr. Sandro Avelar, eu tenho a convicção de que a gente vai continuar esclarecendo o que ocorreu e chegar ainda mais longe. Obrigado. Eu passo então aqui a... Não sei se... Não? Então, ok.